sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e esse é o Desculpa o Áudio Longo. Estamos aqui hoje tentando fazer algo pela primeira vez no nosso último episódio do ano, que é não ter uma introdução com um textinho, né, como a gente costuma fazer. Inclusive, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, contem pra gente nos comentários, depois vem mandar mensagem, se funciona, se não funciona, se sentiram falta da introdução, ou se é melhor a gente já começar conversando assim, né? Então, contem pra nós. Do que conversar não vai faltar. Uhum. A gente hoje vai falar, né, desse assunto que é... A gente até começou a tirar do título ali, né? Na hora que a gente tá falando, na verdade, a gente não tá falando o nome do episódio mais. Sim. Mas esse, a gente já sabe o nome do episódio, né? Sim, com certeza. Que é do que nós não abriríamos mão. Que é um texto do Ogden, que é um psicanalista americano. Maravilhoso. É o preferido da Carol dos contemporâneos. Mas eu gosto muito também. E ele tem um texto que chama Do que eu não abriria mão. E é um texto maravilhoso. Então, assim, acho que essa também já é a nossa super recomendação. A gente vai falar do texto no episódio e vai falar do que nós não abriríamos mão. Mas vale muito a pena a leitura desse texto. A gente vai mandar para os nossos apoiadores do Catarse. Com certeza. E essa conversa nossa aqui foi inspirada numa aula do curso de autores contemporâneos. Você falou do autor, né, de um autor contemporâneo. Ele é meu autor contemporâneo preferido. Que teve uma aula sobre esse texto em específico com a Ana Flávia, que esteve com a gente aqui. A gente vai deixar o episódio com ela linkado também, né? Que é uma querida, maravilhosa, transborda poesia. E ela fez uma aula sobre esse assunto, transbordando poesia. E ela não fez uma aula, assim, só contando do que o Ogden não abriria mão. Ela fez uma aula convidando a gente a pensar do que a gente não abriria mão. Então, ela falou dela, trouxe um texto maravilhoso que ela está escrevendo também, que tem a ver com isso, mas fez um convite, sabe? Eu acho que o convite chegou. Fiquei tocada por ele, fiz o convite para a Rô também, assim, da gente pensar, por que a gente não abre mão? E é claro que pensar do que a gente não abriria mão na clínica acaba tendo uma repercussão pro resto da vida também, né? Do que a gente não abriria mão pra vida. E uma coisa que me pegou muito, que ela falou nessa aula, ela falou assim que o uso do futuro do pretérito é interessante porque faz a gente pensar que talvez em algum momento ele tenha aberto mão. A gente não fez, né, um roteiro juntas dessa vez, a gente escreveu separado pra gente ir conversando aqui, mas foi com isso que eu tava pensando, assim, coisas que eu não abriria mão, mas que em algum momento, com certeza, eu já abri. E provavelmente, no futuro, abrirei também, porque a gente não dá conta de segurar tudo, mas que hoje são muito importantes pra mim, assim, são coisas quase inegociáveis, né? E é interessante pensar isso, porque envolve um luto. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, de que pensar que você já abriu mão antes de uma elaboração grande, assim, de pensar com alguma humildade que isso já foi aberto, né, de fugir um pouco da arrogância de nunca fiz isso, ou qualquer coisa nesse sentido, de elaborar essa ideia do luto. Escrevi um textinho sobre o futuro do pretérito que eu acho que tem a ver com isso do luto também, e de pensar o que é importante pra mim hoje, né? Achei tão... Mexeu muito comigo o convite que ela fez, sabe? Eu depois não sabia, mas eu acabei assistindo essa aula da Ana também, que ela muda um pouquinho, porque foi num outro contexto, né? A gente lá no IEP tá com grupos de estudos com as universidades, então foi no contexto que ela deu essa aula para um grupo de estudos de uma universidade de Ribeirão. E então acho que ela adapta um pouquinho ali para o universo dos estudantes, que é muito legal, porque ela instiga que o estudante comece a pensar nisso também. E me chamou muita atenção, porque a parte mais bonita que eu achei da aula é essa que você falou. Quando ela vai falar disso, assim, né? Que o que mostra a sensibilidade dela, o trabalho dela com o texto. Eu fiquei até pensando se é o próprio Ogden que fala isso, ou outro autor, não lembro agora, que fala sobre essa coisa de você não só ler um texto de forma passiva. Não sei se ela fala isso na aula dela. Ela e o Ogden também. Que você, a partir do momento que você está lendo um texto, você precisa estar, é importante que esteja, ativo ali, né? Naquela leitura, você podendo fazer a escrita do seu texto, né? E encontrando as suas respostas para aquelas perguntas. Sabe o que eu pensei agora? Uma coisa que eu nunca... Tinha muito tempo que eu não pensava. Sabe os livros do Bion, de seminários italianos, vários seminários? É porque eu só li o italianos. E uma vez a minha analista me falou uma coisa legal, assim, que ela falava assim, que esses
livros do Bion, de seminários, o mais interessante era a gente ler a pergunta e a gente tentar formular o que a gente responderia. Não lembrava disso, me lembrei disso agora. Que maravilhoso. Que eu acho que é isso, né? Muitas vezes a gente vai olhando para um texto, dependendo da nossa disposição, do nosso estado de mente, muito mais. E acho que é importante também, porque o texto que a gente está falando aqui, do que eu não abriria mão, eu nem sei quantas vezes eu já li. Então, às vezes, a gente vai ler uma primeira vez para tomar conhecimento, mais familiaridade do que o autor está falando, né? Numa outra vez, a gente pode ler de uma forma mais implicada. Mas foi a parte mais bonita que eu achei da aula, a Ana falando, né? De você pegar o texto para si e dessa ideia de que se tá no futuro do pretérito é porque já abriu mão. Existe o pretérito no futuro do pretérito. Exatamente, é um desejo. É um desejo que você gostaria em relação a alguma coisa que já aconteceu, que não tem como você voltar lá atrás, mas que te permite pensar e também não te garante que você não vai fazer numa próxima, né? E eu acho isso bonito também, de perceber que isso está em constante transformação. Constante transformação dentro da gente, né? Talvez seja uma primeira recomendação, porque esse texto tem cara de recomendação para as pessoas, né? E ele vai falando que são valores dele para a clínica e tudo mais, que ele não acha que esses valores sejam universais, que ele tá contando dele, mas eu acho que aquilo é super universal, para falar a verdade. Acho que esses valores que ele vai colocando, vão colocando uma espécie de norte ali, né? E pensar isso é a gente se implicar não só com a leitura do texto, né? A gente estava falando para as pessoas, essa recomendação para as pessoas lerem abertas para, né? Para responderem por elas mesmas, para pensar, para serem criadoras do texto junto. Não sei, assim, o sentimento que eu tenho é que a hora que a gente faz isso, a gente tá olhando para dentro, se implicando muito e contando de quem a gente é de uma forma geral, sabe? E eu acho isso muito emocionante. Eu tava aqui pensando em todas essas coisas e sentindo assim, nossa, que coisa emocionante falar do que tem de valor pra gente no que a gente faz, porque é um exercício tanto de reconhecimento quanto de humildade, meio que ao mesmo tempo, sabe? E que a gente precisa do outro, né? Porque eu lembrei agora do Fred falando pra gente que um aluno vira para ele e pergunta, professor, por que você dá aula desse jeito que você dá aula? E que acho que é um pouco esse movimento que o texto faz pra gente, né? Que ele fala assim, nunca tinha pensado sobre isso, mas agora você me fez pensar. E aí ele vai falar, né? Quem não assistiu ainda nosso episódio com o Fred, que a gente vai falar sobre o tempo, né? A gente fala do tempo. Que ele vai falando assim que a partir disso ele começa a pensar sobre a filha dele, sobre o futuro. Eu acho que o texto também tem um pouco disso. Pensei agora também, lembrei, né, de uma supervisão que eu tava dando ontem, e é uma aluna, né? Então tá na graduação. Em um grupo, ela tava falando pra gente assim, essas coisas que a gente tá pensando agora na supervisão, eu não consigo pensar lá na hora. Porque eu não tenho muito conhecimento de psicanálise, ela falou. Porque eu perguntei, o que você pensa sobre isso? E aí ela falou assim, o que eu penso foi isso, o que eu pensei foi isso, isso e isso, mas eu não tenho muito conhecimento de psicanálise. E aí eu falei para ela, não, a psicanálise ela vai te orientar na teoria e na técnica, mas os pensamentos são seus. Então, esses pensamentos seus faz muito sentido. Você pode falar isso para o paciente, né? São seus pensamentos. Isso acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sempre que a gente tem oportunidade de se implicar no que a gente está fazendo, eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Porque são sementinhas que a gente vai brotando, assim, né? Naquela hora eu fiquei feliz por pensar que eu estava podendo contar para ela que ela não é que tá faltando coisas que ela não pode já fazer o trabalho dela. Tá faltando, com certeza, ela tá na graduação. Mas o principal ela já tem, que são os pensamentos dela. E poder contar consigo mesmo, né? É tão gigantesco, né? Nunca esqueci do negócio que a Conceição, né, que foi nossa professora, foi minha orientadora de 200 coisas, falou na época da residência, que a gente tava, né, eu ia fazer o primeiro grupo com adolescente que a gente ia fazer, já falei isso aqui várias vezes, mas marcou muito, sabe? Que a gente tava meio desesperada ali, todo mundo recém-formado, menos a Fer. A Fer fez descer comigo. Isso já acontece no podcast, né? A Fer que monta a gente, ela fez residência comigo. Tem ainda no
não ouviu, vai lá ouvir o episódio que a gente gravou com ela. É verdade. Ela vai contar, né, dessa experiência dela, das transformações, transições. E você já deve ter visto que a gente tem cuidado disso, dos looks, eu falado muito sobre isso. Ela tem um olhar muito cuidadoso que eu aposto que tem a ver com a formação dela também. E já falei isso da Conceição aqui várias vezes, enfim, né? E aí, mas eu vou repetir, porque eu acho que tem tudo a ver. Porque a gente tava ali, né, desesperada, planejando, assim, todos os pontos e vírgulas do grupo. De como ia ser, o que a gente ia fazer, sabe aquela coisa bem enrijecida, que é o que a gente faz quando a gente tá inseguro, né? E aí a Conceição olhou pra aquilo, acho que ela ficou meio incomodada, e falou assim, gente, mas vocês já têm bagagem. Confia na bagagem de vocês. Ok, a bagagem que eu tenho hoje é maior do que a bagagem que eu tinha quando eu tinha acabado de formar. E ok, eu espero que daqui mais 12 anos a minha bagagem seja ainda maior, né? Porque a gente vai acumulando vida, né? De uma forma geral. Mas saber que já existe uma bagagem é tão importante, né? Então acho que essa implicação e isso que esse convite que você fez pra ela é um convite pra ela confiar na bagagem que ela já tem. Ela já tem tempo de vida. E eu acho que isso tem tudo a ver com uma das coisas que eu coloquei, do que eu não abriria a mão. Que posso colocar? Claro. Uma das primeiras coisas que eu coloquei, é igual você falou, eu perguntei hoje pra você se você tinha escrito muitas coisas, né? Porque eu acho que as coisas estão muito conectadas, assim, as que eu coloquei. Então, assim, o que eu pensei agora em dizer, que eu não abriria mão, é dos meus pensamentos. Porque foi isso que eu disse pra ela. O que você pensa sobre? Os meus pensamentos e as minhas emoções foram as primeiras coisas que eu coloquei, assim, que eu não abriria mão. De observá-los, antes de tudo, né? De poder sentir as minhas emoções, de poder pensar os meus pensamentos. São tópicos separados, mas que acho que eles estão conectados, né? Muito conectados. De poder sentir e pensar os meus pensamentos e poder observá-los. Porque isso demora muito pra gente conseguir fazer, né? E acho que a gente tá sempre tentando, né? Sempre tem dia que a gente vai estar com uma condição melhor pra isso, tem dia que menos, tem hora que numa sessão você vai estar, na próxima já não vai estar tanto, na própria sessão. Mas é uma coisa que, se eu pudesse não abrir mão, eu não gostaria de abrir mão. Eu acho que demorou muito tempo pra eu entender, e aí eu vou linkar com a outra coisa que é a análise, que eu não abriria mão. E foi na análise que eu entendi isso. Que o principal que a gente tem numa sessão é as nossas emoções. E a partir da gente tolerar, conseguir sentir o que a gente sente, poder pensar, que né, o pensamento vem dessas emoções primeiro, e poder considerar que aquilo que eu estou pensando tem algum valor para poder compartilhar com o paciente. Eu lembro muito, assim, da minha análise, a minha analista falando, acho que hoje ela vai aparecer muito aqui, né? Dela falando assim, nossa, tem tantos anos isso, mas fica assim, como se fosse ontem. Ela falando assim, porque tem hora que você fala alguma coisa assim, eu acho, eu sinto que isso é você pensando, isso é pensamento. Né? Não que a gente tem que falar pro paciente com eu tenho certeza, porque a gente nunca tem, que aí é outra coisa, né? Pensamento não é certeza, mas às vezes a gente fica, mas não sei, igual a supervisionanda tava, né? Eu acho isso, mas eu não... O problema não é o eu acho, é o mas, né? Se você acha, e também não é sair falando qualquer coisa, mas considerar, né? Dar valor no que eu sinto, no que eu penso, e contar isso pro paciente, porque às vezes, eu tenho percebido agora, isso é bem recente, que às vezes o fato de eu confiar no que eu tô sentindo e no que eu tô pensando e contar isso pro paciente, num tom de voz de quem tá contando uma coisa, isso é muito importante para ele, com um tom de voz às vezes assim, que acolhe, que apresenta a possibilidade de falar de uma coisa que eu tô pensando com amor, com cuidado, isso já transforma. Então, acho que esses são as principais coisas, assim, as que eu coloquei em cima. Eu acho que isso conversa muito com uma coisa que eu coloquei e uma coisa que tá lá no texto do Ogden também, que ele fala sobre encarar a música. E eu achei tão bonito ele chamar encarar a verdade de encarar a música, né? Porque a hora que você lê só o subtítulo, não dá pra pegar de cara o que ele tá dizendo. Porque tem a expressão, né, no inglês. Sim. Face the music. E aí quando traz pro português, ela perde o sentido lá. Isso é super a tradução e super o que a gente vive em análise também, né? Parando pra pensar aqui. Aí a hora que a gente vai, então, criar um sentido novo, fica bonita a ideia de que isso é uma música, que a gente compõe uma música junto com o paciente. E acho que tem muito a ver com o que você tá falando, né? De poder ser verdadeira
com o que você tá sentindo, com o que você tá pensando. E eu acho que entra super na lógica lá do futuro do pretérito que a gente tava falando, porque quanto menos seguro a gente tá, mais a gente descarta, ou não suporta, ou não fala mesmo, né? Às vezes não descarta, mas não fala do que a gente tá pensando, do que a gente tá sentindo, do que a gente tá identificando ali. É uma coisa que eu vivi muito mais recentemente é a ideia de que eu posso construir o pensamento junto com o paciente. Eu posso contar do que tá me vindo. Claro que eu não fico falando tudo que tá na minha cabeça, né? Isso seria. Aí a gente ia inverter. Mas eu posso contar do que tá me vindo e convidar a pessoa para construir aquele pensamento junto comigo, dentro do que ela também tá vivendo, assim. Isso também é não descartar o que te vem. Total, até porque a nossa conversa analítica, fora de contexto, alguém que ouvir fora de contexto fala que papo estranho. Sim, de Mas a pessoa tá falando uma coisa, aí você fala, nossa, eu pensei num filme, ou me ocorreu uma música, ou, né? Sim. E ok, muitas vezes até existe uma costura final, né? Mas acho que existe a costura final mais pela nossa dificuldade de suportar essa conversa maluca do que por, enfim. Às vezes a costura é importante. E aí existe uma construção conjunta, né? E do terceiro analítico, que também é um conceito do Ogden. Tô falando tanto disso, assim, que tá fresquinho, porque eu tô fazendo o curso de autores contemporâneos do IEP, né? Inclusive, pessoas façam o curso. Ele é um curso que dura 1 ano, toda semana. É bem intenso. Eu tenho sentido isso. Eu senti que é muito intenso quando a gente se implica, né? Qualquer coisa, enfim, você pode fazer todos os dias, não se implicar, não vai ter intensidade nenhuma. Mas acho que eu tô muito implicada, mas existe um convite também. Como são muitos professores, e aí cada vez, né, uma pessoa diferente. Existe uma intensidade disso, de encontros diferentes, para falar de coisas parecidas, porque mantendo o mesmo autor, se toma alguns conceitos parecidos. Muito bom. Eu senti isso também, porque eu também fiz o curso de autores contemporâneos, como se você tivesse sentido que cada professor que vai ali é você tendo acesso ao que o professor não abriria mão. Sim, muito. É verdade. É verdade. Assim, o que é o valor, o que é importante para aquela pessoa ali, sobre aquele conteúdo específico, mas acaba que chega a clínica inteira da pessoa junto, né? É bem legal. Então fica a sugestão. Inclusive, um carinho nosso pelo IEP junto, né? Você sabe que eu tava aqui te olhando falando do IEP e eu fiquei tipo assim. Eu tô empolgada, porque é um lugar tão importante pra mim, tão especial. Como as amigas falam que eu sou muito essa pessoa que eu gosto de juntar, né? Grupos diferentes, pessoas diferentes. Eu acho que eu sou mesmo. Não é todo mundo que gosta, eu adoro. E é muito legal ver você falando do IF com esse carinho. E é um lugar que eu amo, né? Mas você sabe que uma parte do meu carinho é emprestado de você, né? Porque chega desse jeito também, né? Eu talvez, se eu estivesse fazendo um curso de um lugar que não tivesse essa implicação também, não que não tivesse carinho nenhum, mas seria diferente. Sim, sim. Acho que sim, então é um pouco seu também. Mas o que eu tava dizendo que também junta é que pensar em encarar a música lá no texto do Ogden me fez pensar muito em encontrar ritmo. E é isso que você estava dizendo. Você poder contar num tom amoroso, né? Sobre a sua vontade de estar ali com aquela pessoa, pensando sobre ela. Não para eliminar o sofrimento, mas tá para encontrar jeitos de viver com aquele sofrimento que pareçam menos sofridos um pouquinho. No final das contas, a análise tem um pouco a ver com isso, né? Encontrar formas de sofrer mais elaboradas, talvez. E você contar isso com o tom de voz, com o seu jeito, com a vontade de construir junto, é encontrar ritmo. E aí isso tem um apelo no meu coração, né? Essa coisa da música é super importante, não só pra mim, eu sei que eu não sou especial, mas é porque eu sinto que ritmo é a coisa mais difícil na música pra mim, sabe? Encontrar ritmo e manter o ritmo e saber que ritmo que é e trocar o ritmo. Quando você acha que é de um jeito e de repente não é daquele jeito e você inverter é muito difícil, sabe? E, claro, existe teoria de ritmo. Existe até as marcações e tal, mas é muito diferente você fazer só certinho dentro da teoria de você sentir o que você tá fazendo. E é diferente quando você escuta, porque você vai pensar, é diferente só pra quem tá fazendo. Não, é diferente pra quem tá escutando, né? A entrega daquilo ali. Ai, que bonito. E eu acho que fazer psicanálise tem a ver com isso, assim. Se você fica... Existe teoria, né? Mas se você fica ali só ali, não tem emoção mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu não abriria mão. De tentar sempre encontrar ritmo, e eu acho que isso significa patinar nisso, né? Ter dificuldade de encontrar, mas de buscar por esse ritmo, sabe? Isso é uma coisa que tem sido importante. Lindo, lindo. E acho que tem a ver com isso mesmo, porque aí esse ritmo encontrado, ele é passado para o outro de um lugar de vivência.
de experiência, que é conjunta, mas antes é pessoal, né? Então, para eu conseguir falar uma coisa num tom amoroso, num tom acolhedor, e isso não parecer fake, né? Porque pode até, às vezes a gente vai falar de um jeito que vai estar imitando o supervisor e tá tudo bem, né? Eu lembro direitinho, primeiro grupo que a gente fez no estágio. É o LBS. Mas é porque aquele primeiro eu fui equipe reflexiva. Ah, nossa, mas que experiência Mas horrível! então, o que eu vou contar? Acho que você foi coordenadora, não foi? E aí, eu lembro que na equipe reflexiva, o jeito que eu falei, lembro até hoje disso. A Mari olhou pra mim e falou depois, quando acabou, falou assim, você falou igual a Laura. E aí eu lembro que na época eu fiquei na dúvida se era um elogio ou não. Mas por quê? Eu tava usando o modelo da Laura num primeiro dia de um grupo que eu não sabia como falar. Era o modelo que você tinha pra fazer uma coisa muito diferente, que esse negócio de equipe reflexiva é muito diferente, né? Então, assim, a gente vai fazer parecido e tal, mas eu acho que a transformação é quando a gente percebe, como você falou, você tá no curso, vivendo o curso, né? Ele tá te tomando como um todo, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente consegue também fazer isso numa sessão com o paciente percebe e ele recebe, né? Se ele tiver condições, óbvio, também de receber isso. E aí eu acho que isso conecta com o que o Ogden coloca também lá no primeiro ser humano, né? Porque só é possível isso se a gente for humano. Se a gente estiver lá num lugar de companhia. E não é maluco que um texto de psicanálise vai começar como a primeira coisa pra gente cuidar, pra não perder, ser humano? Tipo, assim, isso ser importante ser dito, e é claro que é, e vai continuar sendo, não só pra psicanálise, né? É uma coisa que até me fere, pra falar a verdade, porque a gente perde a nossa humanidade muito rápido, muito fácil. Eu acho que a gente vive pra construir a nossa humanidade. Sim. Eu até coloquei aqui no meu também, ser só gente. Porque eu tinha essa impressão, imagino que você e várias pessoas que vão ouvir esse episódio vão, acho que, se reconhecer. Da gente estudar e ter a impressão que quanto mais a gente estudasse, mais a gente ia chegar num momento em que a gente ia saber. Nossa, quantas sessões de análise eu tive falando disso, assim, como se fosse chegar em algum momento que eu ia deixar de ser eu. As coisas ruins, né? Porque eu não gostava em mim. E que não é deixar de ser gente, né? Deixar de ser a Roberta. Que te faz você, né? Nossa, isso conversa super com um tópico que eu coloquei aqui, que é muito específico e que não parece ter muito a ver com a clínica, mas tem bastante. Que é do meu cabelo. Sabia? Eu não abro mão dos meus cachos. E tem tudo a ver com o fato de eu já ter aberto mão várias vezes. Abrir, desabrir. Mas não é uma apologia para que as pessoas só usem seus cabelos cacheados. Cada um vai usar o cabelo do jeito que quiser, né? Minha questão aqui não é... Meu cabelo, minhas regras. São episódios que a gente tem, tá, Raquel? Lá da primeira temporada. Pois é. Mas não é, a questão não é tem que ser do jeito que você nasceu e pronto. É que eu acho que isso é teórico também, né? Ser só quem você é, não existe sem o outro. Sim, não existe sem recurso. Né? A gente é transformado e eu acho que se existe o recurso, se aquilo te salva de alguma forma, por que não usar? É loucura não usar. Mas enfim, meu negócio com o cabelo é que foi de um reencontro tão importante que pensar hoje em alisar o cabelo me dói. Não alisar no salão um dia pra fazer um penteado, tipo assim, tudo bem, sabe? Mas de alisar definitivamente, sabe? Então, de o cacho ser um problema, de o cacho ser algo que enfeia, o cacho, sabe essa coisa que vai pra esse caminho? E isso chega muito na clínica. Chegou quando eu passei pela transição, assim, era muito interessante, porque tinha uns que nem repararam, eu acho, ou então que fizeram de conta que não repararam, mas tinha umas pessoas que falavam muito sobre isso e que isso foi pauta e que virou, assim, aquilo chegou de alguma forma e foi vivido, né? Tocou em alguma questão da pessoa também. Mas recentemente, assim, eu atendo pessoas que fazem muito tempo que eu atendo, que eu conheço, né? Que estão me virando com cabelo liso e tal. Teve duas vezes agora mais recentes que duas pacientes chegaram a falar de duas Carolinas, chegaram a falar delas naquele momento, assim, e de trazer a ideia do cabelo como meio representativo, assim, acho muito interessante como que a nossa pessoa chega na clínica, por mais que a gente queira ser, né, não tento ser neutrona não, mas assim, mesmo se a gente quisesse, a pessoa que a gente vai chegar. Fiquei pensando muito sobre isso, não abriria mão do meu cabelo pra minha vida, né, mas não abriria mão de ser quem eu sou, que é isso que você tá falando,
não abre mão da Carolina, né? E eu acho que isso é fruto de muita análise e que de vez em quando a gente abre mão. Tenho certeza que de vez em quando a Roberta some, de vez em quando a Carolina some também. Mas a gente consegue resgatar. E eu acho que conseguir resgatar isso é fruto de muita análise. Concordo com você, meu tópico aqui também é não abriria mão da análise. E de ser só pessoa, só gente. De ser só gente. Você falou uma coisa que eu tava vindo pra cá, eu não tinha escrito, né? Quando a gente foi escrever cada um os seus, do que eu não abriria mão. Escrever nossos votos. Parece. Todos meus votos pra você. Mas de alguma forma tem a ver com isso, né? Porque a gente passou por esse processo, por exemplo, de transição juntas, né? Tudo que a gente constrói aqui juntas. Sim. E estar gravando, é engraçado, né? Eu não coloquei isso aqui não, mas o podcast é uma coisa que a gente já pensou em abrir mão, depois voltou atrás, e aí foi quando a gente deu o gás no podcast, né? Mas olha que interessante, estava vindo pra cá, e aí o que eu ia dizer é, talvez com a disposição de olhar para a vida atentamente, porque eu vinha gravar podcast, então uma disposição, né? Num sábado de manhã, eu estava numa outra disposição, então tentando ficar ali mais atenta, mais acordada para poder vir. Então acho que o podcast ajuda a gente a estar viva, atenta. Na minha supervisão, uma vez a minha supervisora disse isso, né? Que às vezes o podcast e outras coisas que a gente faz na vida é o que ajuda a gente a estar vivo na clínica. Então eu nem ia falar disso nesse podcast. Essas coisas que nos fazem sentido, que deixam a gente viva. Mas eu tava vindo pra cá, então tentando ficar mais acordada, mais disposta. E até levei um susto, porque tava no carro, uma moça veio me vender, assim, rosca no semáforo. Que até que semáforo. Você sabe até, né? Na rua ali, né? E eu tava com o vidro fechado, né? E aí eu levei um susto, porque eu não sei, acho que ela não bateu, mas ela falou alto, assim, e me tirou de onde eu estava, assim, que era essa disposição de acordar, ficar atenta e tal. E aí eu olhei pra ela e falei, não, obrigada. A hora que eu olhei pra ela e eu a vi, eu olhei e lembrei de algo que eu não abriria mão, e acho que tem a ver com o que você tá falando, que é o letramento racial que eu tenho feito. E não só racial, mas esse letramento social, mas acho que o racial tem muito a ver com essa questão dos nossos cabelos, toca nisso, né? Mesmo a gente sendo mulher branca. E aí eu olhei e vi a mulher, uma mulher negra, aí eu olhei pro lado, tinha uma outra, no outro semáforo, olhei, negra, e aí isso ficou tão forte em mim na hora, e aí eu pensei assim, nossa, que triste, mas que bom que eu consigo observar, porque essa mente observadora desses fenômenos sociais, raciais, culturais, elas transformam muito a gente também na clínica, né? A gente se abre muito mais no consultório para, inclusive, ouvir o que o paciente está trazendo e não só ficar pensando em mundo interno. Eu acho que eu não abriria mão mais disso. E também nós, na nossa vida. Então, assim, esse processo nosso de fazer a transição capilar foi muito importante, né? Num processo que a gente estava ali também em 2020, com todo esse movimento, né, do George Floyd. A gente tinha gravado um episódio falando sobre racismo, que foi nosso episódio 3 ou 2? 3. Então, o terceiro episódio foi sobre racismo. Então, acho que sempre que falam desse assunto, né, quando vai passar sobre a pele, sobre a passabilidade do negro, que é mais claro, e do retinto, e de quem tem o cabelo cacheado e quem tem cabelo crespo, e quem tem cabelo liso. Eu acho que eu fico feliz de ter isso em mim, como se eu sentisse que isso me ajuda a lembrar em todas as vezes que eu vou esquecer. Porque é isso, né? Eu esqueci, na hora que eu vi a mulher, rapidamente eu lembrei disso, né? Da discriminação, do preconceito, da divisão social, da desigualdade. E essa é uma coisa que, assim, eu não quero abrir mão. É um dos tópicos que eu coloquei aqui, que é de não perder de vista a realidade externa. Não abriria mão também. Porque isso faz parte da realidade compartilhada, né? Esse tópico me veio pensando muito no que a gente tá vivendo essa semana, né? Nem sei o quanto isso vai estar em pauta ainda quando esse episódio for, que tem a ver com tudo que aconteceu no Rio de Janeiro e tudo mais. A gente faz parte dessa realidade, mesmo que a gente não esteja no Rio de Janeiro, mesmo que a gente não esteja envolvido, né, concretamente, aquilo chega na gente, chega nos nossos pacientes. Então, pensar em fazer o letramento racial também te sensibiliza a escutar isso, inclusive, com pacientes brancos, não só com pacientes negros. A gente ouviu bastante sobre isso, né? Eu acho muito importante. E dentro de uma psicanálise mais tradicional, é fácil perder a realidade externa de vista.
Né? Pensar tudo em termos de construção interna. E não que a construção interna seja falsa ou não seja menos importante de jeito nenhum. A gente tá ali para viver a construção interna, mas dentro da perspectiva de que ela é construída também em contato com a realidade externa, né? Adiciona uma complexidade. Sim, não diminui. Tira. Exatamente. E ao mesmo tempo alegria, assim, de ouvir. Eu conversei ontem, a gente tava tendo um letramento facial, né, que eu tô fazendo. E aí o pessoal tava contando, né, que na FEBRAPS dessa vez foi o número mais alto até o momento, assim, de negros participando, de mesas sobre o assunto. Trouxeram algumas coisas, assim, inclusive de pessoas em algumas mesas perguntando: mas por que tá tendo tanto desse tema? E é isso, vamos perguntar. Tem que perguntar, vamos falar, vamos tentar. Que bom que a pergunta existiu, porque é fácil também a pergunta só sondar na cabeça de um jeito meio, torcendo o nariz e não sair, né? Se a pergunta sai, tem condição de ter resposta. Esse episódio é patrocinado por psicóloga Ana Flávia Santos, Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Cida Fonseca Castro, Daniela Landim, @doutorapriscila.psiquiatra, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Maria Carolina Figueiredo, @natbmelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou arroba citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para quem quer fazer um apoio de forma ainda mais prática, temos também o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Acho que a gente está falando muito aqui, né, do IEP, está sempre citando o IEP, acho que a gente podia falar, né, da questão que quem quiser saber mais sobre o IEP, dá para entrar lá no site www.ieprp.com.br ou no Instagram, @iep_rp, para conhecer mais sobre o Instituto. E quem tiver interesse em fazer, né, o curso de autores contemporâneos também vai estar lá, tanto no Instagram quanto no site, todas as informações sobre o curso. A gente recomenda fortemente. Com certeza. Isso também faz parte da realidade externa, se a gente for parar pra pensar, né? Eu coloquei como um dos meus tópicos que eu não abriria mão de estar cercada de pessoas. A gente pode até falar, assim, né, da questão da análise, do tripé, né? Análise, supervisão, estudos e o 4P ali, uma instituição. Eu até pensei nisso, em colocar, assim, estar vinculada a uma instituição, mas depois eu mudei, coloquei estar vinculada a pessoas. Acho que a instituição te dá uma segurança, sim, você está acompanhado, até para, por exemplo, como isso, fazer um letramento racial, né? São situações que eu acho que tem mais contorno, vão sendo mais viabilizadas, né? E se você está num grupo que você tem afinidade, são pessoas com quem você pode estudar, trocar, então acho que isso conta muito. Mas eu coloquei estar vinculada a pessoas. Eu acho que desde a minha experiência da faculdade, mas eu pensei desde a experiência do HC, que foi a primeira experiência, assim, de trabalho, né? E o quão desorganizador era o sofrimento que a gente tinha contato, as pessoas com quem a gente convivia ali no hospital, situações tão difíceis. E para alguém que já se intitulava psicóloga, mas se sentia tão estudante, né? Mas não no bom sentido, como acho que hoje eu vejo, assim, de estar sempre estudante. Mas no sentido inferior mesmo. No sentido desesperador. E eu lembro que tinha a salinha, né, das residentes. Nossa, como aquela salinha fazia bem. Que era estar cercada de pessoas conversando e compartilhando experiência. Pessoas que estão ali vivendo situações semelhantes. Então, acho que estar cercada de pessoas, vinculada a pessoas, eu não abriria mão. Com certeza, eu não abriria mão disso. Eu não consigo nem pensar em fazer um trabalho muito solitário, como todo mundo fala que a clínica pode ser, né? Eu acho que eu não daria conta.
Isso tem a ver até com as minhas escolhas profissionais também, mas no sentido de que eu não acho que a clínica seja construída de forma solitária, sabe? O que a gente faz de grupo de estudo, de aula, de curso, o que a gente faz com o podcast, o que a gente faz com o nosso grupo de estudo, É a bem gente isso analisa. também. Eu tava super com na cabeça quando você começou a falar de pessoas. É ter muita companhia, e tudo bem. E ali com o paciente também a gente não tá sozinho, não. Tem o paciente, né? E eu entendo que a solidão não tem a ver com isso, mas faz muita falta ter gente. E faz muita diferença. Faz Ter muita gente. diferença ter gente. E eu acho que, inclusive, a gente é boa pra fazer costura, né? Pegar a linha e fazer costura, porque isso costura com uma coisa que eu escrevi aqui, que é do respeito. Eu acho que você conviver com muita gente te amplia a condição de ser respeitosa. E essa é uma coisa que, com certeza, eu me esforço muito pra não abrir mão na clínica, inclusive. E respeitar, inclusive, a vontade do paciente de ir embora. Assim, é claro que isso não significa eu quero ir embora, então tá, tchau, né? Não é isso, não é assim que funciona. Mas de respeitar a liberdade, de respeitar a diferença do outro, né? A experiência diferente que o outro tem, que é da minha. A condição do outro de pensar algumas coisas naquela hora. O ritmo, tá falando de ritmo, né? Respeitar o ritmo possível. O meu ritmo, né? Não é respeitar só o outro, respeitar o que eu tô vivendo. E se a gente convive com mais gente, a chance da gente ficar mais respeitosa é muito maior, porque a gente vai estar assimilando mais essa complexidade da vida, né? Eu tô lembrando de uma supervisora que uma vez falou pra mim assim, de uma paciente que chegou me dizendo, ó, não quero tocar nesse assunto. Não quero. O que eu fiz? Vamos tocar. E não é, a gente vai cair. Claro Eu que não vai. abriria a mão, né? Sim. Sabendo que já abriu. E aí, parece que assim, nossa, eu entendi que então nós temos que falar desse assunto, né? E eu tentei trazer o assunto, assim, uma vez, outra vez, e a pessoa foi embora. Não, ela voltou depois, mas ela foi embora no meio da sessão. E aquilo foi importante. Foi importante, assim. Aí na supervisão, eu lembro da minha supervisora falar assim, escreve, brincando, né? Escreve na mão. Não repetir mais de 3 vezes. Engraçado, eu não escrevi, mas acho que eu não abriria a mão do humor. Eu sou aqui. É o meu primeiro tópico. Eu acho que faz as coisas ficarem mais leves. Nossa! Porque eu tava tão, assim, sentida, né? Tipo, o que eu fiz? Ela nunca mais vai voltar e tal. E aí, acho que isso que a supervisora falou ficou, né? Lembrei agora, assim. Olha que maravilhoso você poder rir. Não é diminuir, é ampliar, é suportar, inclusive, né? É claro que é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de defesa elaboradíssimo. Pois pra mim é mais que um mecanismo de defesa, é uma caixinha de ferramenta, né? Não, tem pacientes que a gente só acessa pelo humor. E é ótimo. E aí exige que a gente também, isso é muito legal do nosso trabalho, né? Que a gente seja versátil, né? Da gente se experimentar, o Winnicott fala, né? Que o humor é uma forma de brincadeira, né? Da gente se experimentar ali brincando também. O que tem a ver, e aí precisa muito desse cuidado, né? Até onde ir, e os pacientes que você vai fazer uma brincadeira e não entende aquela brincadeira. Então, por isso me lembra aquele vídeo que eu fiz uma vez, que assim, antes para cada paciente chegar, né, a gente apaga a luz, outro a gente acende a luz, a gente põe o lencinho de um lado, outro a gente tenta, né? Tenta. Acho que é muito triste pensar em uma psicanálise ou um trabalho que você não possa contar com humor. Qualquer trabalho, na verdade, né? Tem trabalhos que são exaustivos e repetitivos e aquela coisa, né? Que eu acho que é o completo oposto do que a gente faz, inclusive, né? Metódica. Sim, planilha, metódica, todo dia a mesma coisa e tal. Se você não puder contar com humor pra fazer aquilo, você adoece. Sabe uma outra coisa que adoece? E tem sido muito falado no Instagram. A Marina tem falado muito disso, Marina Rigado. E eu concordo muito. Eu coloquei como uma das minhas coisas lá de cima. Um corpo vivo. Então, me movimentar, fazer atividade física. E isso, pra mim, é muito importante. Assim, é engraçado, né? Pensar nisso, porque eu tenho me movimentado muito, inclusive nesse episódio. Nessa hora agora. Exato momento. Eu tenho feito muita atividade física, mas isso é uma coisa recente, né? Recentezinho, de uns 2, 3 anos pra cá, né? Que é verdade isso. Faz muita diferença. Muita. Você fica muito mais disposto. Acho que não é à toa que eu falei que eu também vim pra cá, mas, né, eu tô num momento que eu não tava fazendo atividade física, né, agora. Faz muita falta pra mim. É tipo assim, alguma coisa muito de me manter sã. Sim. Faz muita falta. E aí, pra quem atende criança, principalmente. Tem que ter pique. Você tem que ter pique. Então, assim, corpo vivo, que
tá cuidado, que você tem um momento ali, tanto de alimentação quanto atividade física. E eu acho que isso não era tão fácil pra mim, assim. Eu lembro de, muitas vezes, pensar assim, nossa, vou colocar um paciente aqui nesse horário. E, era o horário da academia. Não, mas tudo bem. Uhum. E poder ter fixo o seu horário de treino, de dança, de atividade física, de esporte, né? O que mantém o seu corpo ativo faz muita diferença. Pra gente que vai usar tanto a mente, né? Fica parecendo que não tem conexão, mas tem toda a conexão. Muita. Porque se a gente não presta atenção nisso, a gente cai na ideia de que a gente não tem corpo. É. É doido, né? Também, sim. Até também pra poder dormir bem, né? Pra poder estar, tipo, eu durmo muito melhor se eu tô me movimentando, fazendo atividade física do que não. Posso fazer um comentário antes? Pode. Eu tô com fome. A gente pode comer enquanto a gente conversa. Eu não abro mão de manter meu corpo vivo alimentado também, com certeza. É muito bom, porque a gente tá aqui com o bobô do nosso ladinho. E bobô novo formato. Agora tem esse formato de barrinha, e aí eles falaram que o nome desse formato é bobozinho, e era o jeito que eu chamava o bobô de forma carinhosa. Em homenagem a Roberta. Mas eu gostei de comer desse jeito. Pode morder primeiro. É que é uma experiência diferente, né? Do outro jeito que vem cortadinho, pequenininho, assim, você poder pegar e comer como se fosse, sei lá, uma barrinha de cereal, de chocolate, uma barrinha. Quem já tá acompanhando a gente sabe que a gente tem falado do bobô frito, que é um doce que vem de São Tomé e Príncipe, que a gente valoriza muito, além de ser gostoso, é nutritivo, sustenta, né, em situações assim que você tá com fome, mas não tá na hora de almoçar, mas às vezes você ainda vai demorar pra chegar pra almoçar. Quem quiser é lá de Ribeirão, né, a gente tá aí na luta pra quem sabe daqui a um tempo o bobô frito poder ter em outros lugares. É só entrar no @bobofrito.oficial que vocês podem pedir o de vocês. Nessa lógica do corpo vivo, realmente, não tenho aberto mão de me alimentar bem nos dois sentidos. Comer coisas que realmente sejam nutritivas, mas também comer coisas que eu acho muito gostosas. Sabe? Eu acho que a gente vai envelhecendo também. Não que a gente seja velha, né? Mas vai passando um pouco de tempo. A gente vai ficando mais criteriosa com algumas coisas também, né? Tem isso na conta. Mas acho que eu não abriria facilmente mão, não, assim. Claro que você tá num momento de desespero, você vai comer o que tiver, né? Mas se eu puder escolher, enquanto eu posso escolher, poder comer coisas que me façam bem, nesses dois sentidos, é algo que tem sido importante, sabe? E sabe o que eu lembrei na época da faculdade? Você lembra tanto que eu era muito neurótica com dieta? Com corpo, assim, no sentido de emagrecer. Lembrei disso. Às vezes a gente saía, assim, no intervalo, ia no café, e às vezes eu só comer uma castanha, uma fruta. Que bom que a gente envelhece. Sim. Tá certo que não desce. A gente não fazia isso todo dia. Você nem vai fazer hoje. Tipo, o que eu ia dizer, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu acho que eu aprendi, assim, de lá pra cá, e hoje em dia eu não abro mão também. Tem coisas que eu não abro mão. Gente, não vai me matar, porque eu tinha muitas coisas do dia da semana. Então, durante a semana, não. Hoje em dia... Eu tenho a teoria furadíssima que, sei lá, nutricionistas vão querer, né, se descabelar. Mas eu tenho uma teoria de que comer dessa forma, né, num café é uma coisa que tem significado, que é muito gostoso e que você tá consciente que não é um comer compulsivo, sabe? Mas comer presente de verdade ali, não engorda. Não é isso que engorda. Eu realmente sinto isso, assim, às vezes que eu me senti engordando, tinha outros contextos, não era, porque esses momentos, assim, tem outra coisa acontecendo ali junto, sabe? E é claro, você não precisa pedir o café inteiro, né? E aí perde, porque aí vira compulsivo. Não fica uma coisa de estar presente, tá prestando atenção na satisfação do seu corpo, na satisfação tanto do prazer quanto do estou satisfeito, né, no fim. Mas até isso, eu acho que, assim, o fato da gente ganhar mente, pensamento, ampliar isso, hoje eu vejo assim, e daí, né? Tem horas que você vai engordar. Qual o problema de engordar? Tem situações em que... E mesmo que seja de forma compulsiva, temporariamente, às vezes você tava precisando de mais proteção, você tava precisando disso, nossa, as coisas são menos a ferro e fogo, né? Assim, tem uma tolerância, acho que uma amorosidade maior. Acho que isso é muito ganho de análise. Acho que hoje é análise, né? Então, que eu não abriria mão da minha análise. Ponto. Fim. Acaba o episódio, tô brincando. Mas, claro que não. A gente tá aqui mais 1 hora falando. No episódio que a gente falou que podia ser mais curtinho. Eu acho que a gente ficar bitolado com isso torna a vida muito mais
miserável mesmo, Uhum. né? Mas acho que pensar, então, que mesmo se emagrecer for uma coisa importante, não perder o que te alimenta de outras formas, sabe? Assim, enfim, acho que essa coisa do corpo é muito do nosso contexto, é muito da nossa É realidade poder externa. ser muito- mais que o corpo, né? Porque se você é só o corpo, isso é muito importante. Mas eu acho que é mais que isso. É poder que o seu corpo seja mais do que isso, entende? Você não é só mais que o seu corpo, mas o seu corpo não é só o peso que ele Uhum. tem. Não é estética só, né? Não Aparência. não é só isso, assim, o seu corpo é muita coisa, né? Ele te carrega. É ele que carrega a mente, então, você sabe lá onde que a sua mente fica, mas ela só existe porque ela existe encarnada no corpo. Então, ele é mais do que o peso, ele é mais do que, enfim, como ele tá se apresentando pro olhar das pessoas, que já é outra coisa completamente subjetiva. Pode ter Ele gente... muda de Exatamente. tempos em tempos, de cultura para cultura. Exatamente. É bom poder falar disso, assim, né? E sem peso, né? Pão de peso, falando sobre esse jeito mais livre. Tem uma coisa que a gente falou antes de começar a gravar, na verdade, que ela é a coisa, não, parênteses, na verdade, não é nenhuma última coisa, mas que é não abrir mão de conversar, sabe? De conversar com você, inclusive. Ah, eu também. Não abriria mão de jeito nenhum. Pode até ser que em algum momento a gente abra mão do podcast, Nossa, eu assim, pensei a mesma coisa. mas não de conversar. Uhum. Sabe? Isso pra mim é uma coisa bem importante. De deixar isso pra falar no final. Porque a outra coisa que eu fiz aqui é uma coisa que eu vesti a camisa esse ano, que foi a poesia, né? Abracei mesmo a poesia, tô com uma roupa que tem a ver com isso, inclusive. Lindo. Mas que eu não abriria mão da poesia. Mas não só da poesia dos versinhos escritos, ou versões alguns, né? Mas dessa coisa que envolve tudo que a gente tá falando aqui. De construção de ritmo, de poder encontrar palavra pra falar daquilo que não tem palavra, né? De poder olhar para o mundo de outra forma, de brincar com as palavras. Isso é tanto da clínica, né? Alguém fala uma palavra, mas aquilo chega de um outro jeito, e a mesma palavra vira outra coisa completamente diferente. Tem um humor aí também, né? Mas é poesia fazer isso. Lembrando do episódio com o Celso, que a gente gravou esse ano também. Então, esse episódio aqui está citando vários outros episódios. Acho que faz todo sentido, é nosso último episódio do ano. Sem ficar naquela, tava vindo pra cá, e a minha mãe falou, então vai ser um episódio de retrospectiva? Eu falei, não. Aí eu falei, mas vai ser, de alguma forma. Não tem como não ser um pouquinho, né? Esse não é porque, tipo assim, a gente não quer ficar fazendo sempre o último episódio sendo retrospectiva. A gente quer fazer coisas diferentes, né? Mas fiquei com isso, assim, de que eu não abriria mão da poesia. Pensei numa poesia pra pôr na caixa de Pandora aqui hoje, inclusive. Mas tem sido algo... Entender isso como poesia tem sido importante. Eu tô assim, nossa sintonia de sempre, né? O meu último que eu não falei é a arte. Que eu não abrirei a mão das manifestações de arte que me nutrem, né, também. E aí eu até tava... E aí, gente, não quero ser lazer, não é arte, vamos ao museu. Eu gosto também, mas não é isso. Não é só museu, né? É tudo, é isso, é o que você tá falando, é a poesia, é o filme, é a série, é os podcasts milhões que a gente ouve. São tantas formas. E aí eu tava ouvindo um podcast essa semana, que eu gosto muito da Mili Lacombe, que é o Reparação Estética. Aí ela falou uma frase que eu achei muito boa, que acho que é do Safatli, na verdade, que ele fala que entretenimento é pra esquecer, arte é pra lembrar. Ai, que lindo! Eu achei lindo. E aí eu acho que eu trago também a questão do entretenimento, sabe? Não tem menos valor. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu não abriria mão da arte. Porque é essa arte que também me compõe para eu estar numa sessão com o paciente, para eu estar na vida mais rica, né? Mais preenchida. Mas o entretenimento também tem valor. Então, acho que a diversão... Até, na verdade, isso vai pra minha caixa de Pandora. Tipo assim, porque fazer outras coisas, né? Sair, divertir, dar risada... Isso também é muito importante. Sabe o que eu lembrei com você falando disso? Do episódio do nosso curso, da aula que a gente fez sobre o Viva a Vida é uma Festa, que chama Lembrar pra Esquecer. E a gente fala um pouco dessa lógica do esquecimento e do lembrar. Acho que o entretenimento servir pra esquecer ajuda a lembrar, em alguma medida, sabe? De outras coisas, mesmo naquele momento que seja, né? Abre espaço, mas também abraça um pouco pra gente sentir que tem estofo e espaço pra lembrar depois. Tanto que você fala, às vezes, de um termo comfort setting,
que são séries, não necessariamente sejam vazias, mas que são séries que às vezes você já viu várias vezes, que você não tá tão atenta, você tá ali pra poder receber alguma outra coisa que não é o conteúdo em si. Sim. E tem valor também. Muito, muito. A gente precisa disso, né? De colo, da fome. Bora pra Caixa de Pandora. Bora pra Caixa de Pandora. O que você tem de indicação? Tenho 4 coisas. A primeira... Nossa, eu não tenho nada. Você tem todas, né? Aparentemente você falou que você vai indicar isso na Caixa de Pandora, faça uma coisa. Tudo e nada é a mesma coisa, né? Mas assim... Tudo é seu ponto de vista. Mas eu posso te emprestar um pouco, se você Não, quiser. pode falando aí, deixa eu ver. Eu pensei em 2 séries que eu não terminei de assistir, mas que eu acho que mexem comigo nesse sentido, assim, acho que são pessoas tendo que se haver com que elas precisam abrir mão pra lidar com que elas não abrem mão. Ai, que legal, tudo a ver. Uma é The Bear, que eu assisti a primeira e segunda temporada. Nossa, ai, muito boa. E que eu acho que tem tudo a ver com isso. São quantas temporadas? São 4. Qual que saiu a quarta agora, então? Então falta ver essa. Ai, muito boa, saiu a quarta. Eu acho que já saiu, posso falar besteira, mas eu tenho a impressão de que sim. Confiram, contem pra nós depois. Mas The Bear. Tem uma que eu assisti recentemente, que foi até premiada, que chama The Rex. Eu acho que eu te recomendei ela. Recomendou, ainda não vi. Mas eu não terminei, eu tô péssima pra ver as séries, assim, tô lendo, ó. Tô lendo muito, então tô vendo poucas séries, isso tá acontecendo. Tô assistindo devagarzinho, mas eu tô adorando. É muito gostoso, assim, a relação entre as 2 personagens e tal. Procure. Enfim, são 2 séries que eu senti um pouco disso, assim, acontecendo. Elas precisam se haver com isso, sabe? Eu pensei na poesia que eu comentei, que é uma poesia que eu recentemente vi em 2 lugares ao mesmo tempo. Foi engraçado isso. Vi no Instagram, com aquela Helena Bonham Carter, sabe quem que é como atriz? Ela fez a Bellatrix do Harry Potter, mas ela fez muito mais do que isso. Ela é muito famosa. Ela declamando a poesia. Maravilhoso. E eu também fiz um curso, mini curso curtinho de coisa de escrita do grupo ligado a Eliana Ferraz. Super legal. Que tinha isso como disparador, esse poema, que chama Casa de Hóspedes. Que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando aqui. Quer encerrar com a sua poesia? Pode ser. Acho melhor, né? Sim, pode ser. E a outra coisa é para as pessoas fazerem o curso de autores contemporâneos, mas eu já falei disso. É mesmo, façam. Eu tenho indicação, na verdade, como é o nosso último episódio, né? Estamos aí no finalzinho do ano, que as pessoas se divirtam. Acho que o primeiro, que elas parem para pensar do que elas não abririam mão. E ao saber do que elas não abririam mão, elas façam bom uso, né? Assim, aproveitem, porque acho que faz muita diferença essa tomada de consciência, né? Essas chamadas, tanto que a aula da Ana Flávia te chamou, né? Para uma postura. Sim, que aumenta a segurança. E é quase uma coisa que se retroalimenta, porque quanto mais seguro a gente fica, mais a gente consegue tomar consciência e se manter dentro dessas coisas. E quanto mais a gente pensa nisso, mais seguro a gente fica também, né? Sim. Então, assim, façam o que vocês gostem, sabe? Tentem chegar perto disso, né? De saber o que faz muito sentido para vocês. Não abram mão. No meu momento, assim, acho que eu queria compartilhar que talvez esse ano foi um ano que eu consegui fazer isso no fim do ano passado, que eu nunca faço, de parar, pensar, aquelas coisas assim, e foi muito legal ter feito. E acho que esse ano eu tô feliz porque eu li muito. Era uma coisa que nem sempre eu consigo, e esse ano eu tô conseguindo ler bastante. Então eu vou indicar uma coisa que pensei agora que eu tô lendo e tô gostando, tô no comecinho, na verdade, que é um livro que eu ganhei de uma amiga que chama Yoga, do Emanuel Carreri, que eu tô lendo, assim, comecei, mas tô adorando. E eu não sei se a gente já falou do Não Importa aqui. Eu acho que não. Que é um podcast do Gregório e do João Vicente. É muito bom. É muito bom. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, assim, desse fim de ano, de divertir, né, de não se levar tão a sério, ao mesmo tempo que a gente tá falando. Preste atenção em você, veja o que é importante para você. É muito bom, vale muito a pena assistir. Sim. E assistir. Realmente assistir. É verdade, é muito engraçado. Até as coisas absurdas são engraçadas, né? Tipo, teve o cancelamento por conta do negócio da alergia lá. Maravilhoso! Eu, enquanto pessoa alérgica, e depois ele ficou alérgico. Muito além da vida, né? Enfim. É isso, né? Acho que dá pra ler a poesia e a gente encerrar com isso. E falar até ano que vem. Até ano que vem. Agradecer por mais um ano juntas. Mas juntas com todos que estão aqui com a gente também nesse ano, que foi tão importante,
né, da gente gravando presencialmente, a gente conseguiu fazer, né, várias gravações presenciais, compramos materiais. Obrigada a todos que estão com a gente no Catarse. Quem quer se tornar apoiador, entra lá no catarse.me/desculpa o áudio longo e se torne também apoiador, esteja com a gente nessas metas que a gente tem de continuar fazendo, né, o podcast. Fiquei lembrando, a gente tava no Não Importa, fiquei lembrando do João Vicente. Eu fiquei super ouvindo no meu carro e pensando nisso, porque ele sempre fica doing. Doing pro podcast. E até agora fica, não. Aí eu fiquei pensando, ai, que inveja. Eu quero chegar num momento que a gente fale, não precisa. Não, a gente é tudo João Vicente aqui nesse momento. Doing sim, porque o podcast precisa de ajuda pra continuar existindo, inclusive. Até pra gente conseguir manter as gravações presenciais do jeito que a gente tá fazendo, né? Então, ou do jeito que a gente planeja fazer. A gente planeja um monte de coisa pro ano que vem. Fiquem aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas... pra nós é importante que vocês possam doar e participar e estar envolvidos no Catarse. O Catarse é uma doação com contrapartida, né? Você recebe uma coisa de volta. Então tem as recompensas e tudo mais. Pra nós faz muito, muito, muita diferença. Sim. É isso. Sim. Vamos de poema. Vamos. A Casa de Hóspedes. Esse poema foi escrito por Rumi, que é um mestre sufi, do sufismo, do século XII. É um poema muito antigo. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta, sorrindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Que lindo! Já quero caminhar para um monte de pessoas. Sim, um convite também, né? Pra gente poder receber o que aparece pra gente. Ainda mais para esse fim de ano, né? Que costuma vir também. Né? Com muitas coisas juntas, não só alegrias. É sensível. Então, até ano que vem. Obrigada, amiga. Obrigada, pessoas. Obrigada. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!